Olá, essa é a nossa devocional de número 9. Vamos ler hoje Romanos 1, versículo 32. E diz assim: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, aqui Paulo ele está concluindo, né, esta exposição da situação, né, dos pagãos, né, diante de Deus, né? Ele está escrevendo a carta para a igreja, para os crentes de Roma, né? E aqui ele está concluindo, né, tudo que foi dito quando ele fala tais coisas que praticam, tem a ver com o nosso último estudo. Se você não viu, veja-o, porque ele dá uma lista de 21, né, pecados, e referente a esses pecados, né, há toda uma situação diante de Deus. E o que é interessante, né, é que nós, nesse estudo desse capítulo 1, do 18 ao 20, Deus fala que se revelou ao homem, né? A ira de Deus, né, se revela do céu contra toda impiedade. Então, Deus se revelou. Então, o homem passa a saber que existe um Deus e esse Deus está irado. Do 21 ao 23, né, nós estudamos que o homem ele rejeitou, né, e a Deus, né, houve essa rejeição por parte desse conhecimento de Deus e o homem passa a adorar, né, a imagem da imagem, né, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Então eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então assim, o homem rejeitou a Deus. E do 24 ao 31 há uma série de retribuições, né, de Deus acerca dessa rejeição, que é quando nós estudamos as diversas formas que Deus entrega o homem à idolatria, entrega o homem a seus desejos impuros, né? Entregam o homem ao pecado de uma maneira geral, né? Como uma forma de punição, né? Então, assim, às vezes a gente não vê dessa maneira, mas é como a palavra está dizendo, que a punição para pecado é mais pecado. O homem faz, nada acontece, então ele vê que ele pode fazer de novo, né? Então, assim, ele começa a pecar mais ainda e, digamos assim, como a gente deu o exemplo de uma conta corrente, o débito dele vai só aumentando, né? E um dia ele terá que prestar conta das suas atitudes, da sua forma de viver, de proceder, né, e da sua postura diante de Deus. E aqui no 32 é o cume da situação do homem sem Deus. Nós podemos chamar de fundo do poço. Então, é assim, irmãos, é a tristeza total, porque é a rebelião do homem, é a manifestação da rebelião do homem contra Deus, né? Ele sabe que Deus existe, que ele é criador e Deus sendo sustentador, ele também é juiz, né? Juiz. Deus aqui no 32 fala, né, que ele existe uma sentença, né? Existe uma sentença a ser dada, né? Como juiz, Deus vai julgar, né, toda a humanidade e há uma sentença para ser dada. E assim, as pessoas mesmo que não acreditem na existência mesmo de Deus, de alguma maneira elas sabem que algum dia ele vai ter que prestar contas por alguma coisa, pela vida dele, por como ele age, né? Então, assim, isso tá intrínseco dentro das pessoas, na consciência delas, né? Ainda que elas não reconheçam Deus. E mesmo sabendo que existe essa sentença, né? Mesmo sabendo mesmo que ela não sabe explicar,
né? Como nós que tivemos a revelação especial nas nossas vidas, que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, essa separação de Deus, né? Ela ainda insiste, né? Insiste. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, fazendo referência aos versos 28 e 29, não somente fazem. Então, tipo assim, por que as pessoas pecam, né? Por que as pessoas, mesmo sabendo das consequências, por exemplo, o homem trai a mulher, por exemplo, ele sabe que aquilo vai trazer consequências, né? Mesmo assim, ele troca aquela consequência que vai muito além de um problema, um possível problema no casamento, para um problema de consciência mesmo, né? Algo que transcende a relação dele e da esposa, né? Não é só um problema com a família, com a sociedade de maneira geral. Não, é um problema que vai além, vai para relacionamentos maiores, né? E aí esse homem, ele troca, né, a consciência de saber dessa sentença pelo prazer do momento, né? Então ele ignora completamente, ele sabe que existe uma consequência, que existe uma sentença, e ainda assim ele prefere pecar, né? Então isso é um exemplo desse coração perverso, né? Que a pessoa tá ali no fundo do poço, sabendo que vai sofrer, sabendo que vai pagar, sabendo que vai ter consequência, e ela insiste, né? Então, assim, não é um pecado inocente, porque ela não sabe, porque ela não tem consciência das coisas que podem acontecer. Quem faz algo errado sabe que tá fazendo errado, sabe que aquilo é impróprio, que aquilo não é correto, né? Porque tá gravado no coração do homem, né? Essa lei de Deus. Vamos aqui conferir isso que eu acabei de falar em Romanos 2, 14 e 15. É spoiler aí dos nossos próximos estudos, mas é importante para essa conclusão de Paulo. Diz assim o 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. O 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, usando-se ou defendendo-se. Olha o que nós acabamos de ler. Isso explica bem, né, o que no 32 está dizendo sobre saber dessa sentença, né? Por que ele sabe da sentença? Porque está gravado no seu coração. O homem não conhece a lei de Deus em detalhes. Não, ele não sabe. De repente ele não conheça, né? Estamos falando de alguém nesse sentido, por exemplo. Mas existe uma lei moral dentro dele, né? E aí, o que acontece? Ele vive já debaixo dessa lei moral, porque a própria consciência dele vira sua lei, né? E no 15 fala que está gravado no seu coração, e a consciência da pessoa é a testemunha, né? De que ele sabe o que ele está fazendo errado. E aí o que acontece? A consciência e os seus pensamentos mutuamente pode ou acusá-lo, né, daquele erro, ou o fato dele se sentir acusado pela consciência, né, ele se defende. E aí é quando a pessoa começa a justificar os seus pecados, né, que ela começa a achar razões para pecar. E aí a outra parte do verso 32 entra nessa parte da justificação também, né? Que a mente da pessoa, a consciência, né, seus pensamentos começam a justificar os seus atos de erro. Que aí fala assim, não somente fazem, né? Mas também aprovam os que assim procedem. Então, isso daí tá falando que a pessoa, além dela fazer aquelas coisas,
ela também erra quando ela aprova outras pessoas fazer. E esse processo de aprovar, incentivar que outras pessoas cometam os mesmos pecados ou até outros, é para dizer assim, tá vendo? Eu não sou tão ruim assim. Tem gente pior do que eu. Ou, tá vendo? Eu não faço isso sozinho. Todo mundo tá fazendo. Então, isso é uma forma da mente, né, da pessoa se justificar, né? Buscar algum tipo de argumento que a libere dessa sentença, né, de morte, né, que ela vive. Então, isso está no homem. Nós vemos isso em pessoas que não conhecem o evangelho e elas têm essa ciência, elas têm essa consciência, elas se sentem culpadas e às vezes elas não vão te falar assim, né? Vão expressar sua culpa, mas quando se justifica alguma coisa, é porque muito provavelmente pode haver uma interpretação de erro naquilo, né? Então ela já se sente acusada, culpada na sua consciência, nos seus pensamentos. Então ela pratica e ela aprova, incentiva quem também o faz, né? Então nós vemos aqui que por isso Romanos 2, 14 e 15 foi tão importante de ler, né? Para a gente entender que o homem ele tem, né, essa lei gravada em seu coração, né? E o segundo ponto dessa rebelião só recapitulando, né? Primeiro, ele tem consciência de que tem uma sentença, né? E mesmo aí o segundo ponto, mesmo sabendo dessa consequência, ele faz, mesmo ele sabendo que é digno de morte, ele mesmo assim insiste e ele faz, porque ele sente de alguma maneira que a recompensa do prazer momentâneo do pecado é melhor do que a sentença eterna de morte. Então, ele insiste no pecado. Terceiro, né, ele aprova quem faz, incentiva quem faz. E aí já fica até difícil de entender, porque ele nem recebe o prazer de pecar, né, assim, porque não é ele que está pecando, ele está vendo o outro pecar, incentivando, aprovando o outro pecar, né? E muito provavelmente o que motive isso seja, né, aliviar a sua consciência ali quanto aos seus atos, o seu pecado, né? Então, um exemplo de quando a gente aprova, né, incentiva alguém a pecar e não você tá ali pecando naquele pecado, por exemplo, consumir pornografia, né? Você não tá ali fazendo o ato, mas você tá patrocinando, você tá incentivando e você tá com a sua postura aprovando o que eles estão fazendo, né? Então essa é por exemplo, uma maneira de você aprovar alguém que faça algo errado. Ah, você recebe um vídeo no WhatsApp imoral, impróprio, né? De maneira geral. E aí você tá lá naquele grupo, o pessoal manda para não ficar sem graça, você comenta ha e tal, meio sem graça. E aí, por quê? Para você não perder as amizades. Então, isso é uma forma de aprovar o que está sendo feito errado ali, né? Então, nós não devemos compactuar com nenhum tipo de conversa imprópria, postura imprópria, né? A gente não deve compactuar, porque senão você peca pela aprovação de quem está cometendo, né, aquela ação imprópria, né, aquela ação errada. Então você passa, de certa forma, a fazer parte daquele erro, né? Então, olha como é importante. Esse verso 32 como um todo, ele é a manifestação dessa rebelião, né, do homem sem Deus, né? É uma rebelião. Irmãos, quando eu falo isso, a gente tem que lembrar que nós viemos dessa rebelião. Nós somos ainda um homem perverso, né? O que mudou na nossa vida é porque Deus interviu na nossa vida e pela graça e misericórdia dele, ele nos transforma. Não há mérito nenhum em nós, irmãos, porque
se Deus não tivesse intervido na nossa situação, continuaríamos vivendo uma rebelião contra Deus. Então, lembrando desse capítulo 1, nós falamos sobre revelação, né, de Deus, nós falamos sobre rejeição do homem, né, a retribuição de Deus, que é quando ele deixa, ele abandona, ele entrega, né, para os seus pecados, e a rebelião do homem sabendo de tudo isso. Então, só o evangelho é capaz de mudar a história, né, dessa pessoa que rejeitou a Deus, que vive em rebelião, está condenada à morte eterna, né? Agora a reflexão para nós. Você continua fazendo algo que você sabe que está errado, né? Sobretudo nós que conhecemos o evangelho, e às vezes sente ali a consciência te acusando de continuar fazendo aquela coisa, pode ter certeza, meu irmão, isso é o Espírito Santo te impelindo, te incomodando a uma vida de transformação, ao arrependimento daquela ação. Então reflete se na sua vida você não está fazendo alguma coisa que você sabe que está errado, precisa mudar, precisa parar, né? Se arrependa, peça perdão a Deus, né? Confie no Senhor para lhe ajudar a superar, a vencer, né, esse pecado. E Deus é misericordioso, Ele vai te ajudar. Confie no poder da sua palavra para transformar o nosso caráter verdadeiramente, não superficialmente, não para que os outros vejam, né, mas de dentro para fora, né? E talvez você não se enquadre, né, nesse grupo de pecados ou nessas posturas erradas, mas talvez você ainda esteja apoiando pessoas que o façam, né? É a fofoca que chega e você compartilha ou até mesmo dá crédito, enfim. Você deixa aquela pessoa que está fazendo a fofoca concluir, né, aquela má ação, e acaba por apoiar, porque não quer se indispor com a pessoa, e infelizmente aquela pessoa tá pecando e você sabe qual é a consequência daquilo. Então converse com ela, ore por ela, né? Explica para ela que aquilo não é bom, que aquilo não é reto, não é justo, né? Então verifique, né, se você não tá apoiando pessoas que estão fazendo coisas erradas, e se humilhe, né? Nós devemos nos humilhar diante de Deus, pedir misericórdia, porque como vimos nesse estudo até aqui, irmãos, não há um justo sequer, sabe? Ninguém aqui tem desculpa para dizer que não sabia ao pecar, né? É o próprio Deus quem está dizendo isso, né? Então nós devemos nos humilhar diante de Deus, né? E quando eu falo chegar diante de Deus, não é pedindo justiça, e às vezes a gente quer justiça, né? Com essa postura de cobrar de Deus justiça, mas na verdade a gente precisa pedir a misericórdia mesmo, porque parar de olhar um pouco para os outros e olhar para nós mesmos e ver a nossa miséria, a nossa necessidade de mudança diante de Deus, como somos pecadores, porque assim, ao olhar para outros pecadores como nós, teremos misericórdia também, olharemos com mais amor, né? E entenderemos que só o poder do Evangelho para mudar aquela história. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Fechamos aí o capítulo 1 de Romanos. Quem tá junto aí firme, parabéns, né? No próximo estudo vamos iniciar o capítulo 2. E hoje eu gostaria de deixar um bônus, né? Hoje eu vou enviar para as irmãs que estão aí no grupo fazendo essa devocional uma música, né? Para fechar tudo que a gente aprendeu. Provavelmente vocês não conhecem essa música, não é um grupo conhecido, mas meditem na letra e vocês vão lembrar de tudo que estudou, tá ok? Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e um grande abraço.